Shalom a todos, estamos em Parashat Vayekhel. Nossa Parashá, como o nome dela, Vayekhel, Moshe, Koladat Ben Israel, Moshe reuniu toda a congregação do povo de Israel para falar duas coisas. Para falar sobre o Shabat, que 6 dias a gente trabalha, no 7º dia a gente não faz trabalhos. E a segunda coisa, para falar sobre a doação do Mishkan, para a construção do Mishkan. E aqui surgem algumas perguntas. Primeiro, por que aqui está escrito exatamente sobre que Moshe reuniu todo o povo? Aparentemente, normalmente, ele reunia o povo para poder dar os recados de Hashem, ensinar a Torá, tudo isso. Então, por que exatamente aqui tem essa palavra de reunir todo o povo? Segunda coisa, o que tem em especial repetir de novo sobre o Shabat? O Shabat já foi falado na parashá passada, Parashat Kitissá, por que precisa falar de novo sobre o Shabat? E aqui tem uma coisa específica, verdade, diferente, que em vez de escrever 6 dias você vai trabalhar, está escrito 6 dias o trabalho vai ser feito, como se fosse que está sendo feito sozinho. Então, isso também a gente vai tentar entender a conexão. E imediatamente está escrito sobre o Mishkan. A conexão entre o Shabat e o Mishkan, sabemos que os sábios aprenderam, já no Shabat é escrito não pode trabalhar um Shabat. O que quer dizer trabalho, Shabat? Qualquer coisa é trabalho, alguém que é palestrante e dá aulas. Então, o Shabat não pode dar aulas? Claro que pode dar. Quer dizer que não é o trabalho que a gente entende, precisa que a Torá ela explica para nós. Nós sábios falam um fato, que essa ordem de Shabat e a ordem do Mishkan são um no lado do outro. Aprenderam que qualquer trabalho construtivo que tinha lá no Mishkan é considerado um trabalho que não pode fazer o Shabat. Certo? Então a gente aprende de nossa parashá. Só que precisamos entender qual a conexão entre o Shabat e o Mishkan. Por que a gente aprende um do outro? Porque não aprende de outro lugar? Aparentemente tem o mesmo conceito de Shabat e o Mishkan. Para entender isso, então a gente precisa voltar e relembrar, de acordo com algumas opiniões, que o Mishkan foi construído para poder consertar o erro do Am Israel, do povo de Israel, quando eles fizeram o bezerro de ouro. E como? Então, uma pergunta, como pode ser que o povo de Israel fez o bezerro de ouro 40 dias depois que Hashem falou com eles, diretamente, 10 mandamentos? Isso é uma coisa que não dá para entender. Como eles podem fazer idolatria? A resposta é óbvia, que idolatria não é para substituir Deus. Esse bezerro, já que Moshe Rabbeinu não estava lá, era para substituir Moshe. Moshe era para eles um mediador entre eles, entre o Criador. Eles entenderam que Moshe, já que ele não chegou, faleceu, então eles precisavam de um intermediário, como se fosse o bezerro de ouro. E por quê? Exatamente porque 40 dias antes, se tinha os 10 mandamentos, eles sentiram uma falta de conexão com Hashem, eles queriam fazer isso através de uma coisa errada, de fazer o bezerro de ouro. Então sentiram uma falta. E através do Mishkan, através do Shabat que a gente vai entender, a gente pode ver qual é o conserto. O conserto é que uma pessoa nunca vai se sentir sozinho, sempre vai sentir que Hashem está acompanhando ele, Hashem que está sustentando ele, Hashem que está dando a vida para ele, por isso que ele está nos braços sempre de Hashem. Isso que vai consertar o erro do Mishkan. Muito bem, e como é feito isso? Está escrito na Gemara de Shabat. A gente sabe que parte do 39 Melachot é a proibição de construir e desmontar, destruir. Isso é das coisas proibidas a Shabat. Mas a Gemara fala, a primeira condição, alguém que vai desmontar
é uma coisa proibida pela Torá somente se tem uma intenção de construir. Isso é a primeira condição. Segunda condição, não somente de construir, mas construir no mesmo lugar. Se vai desmontar aqui para construir outro lugar, então aqui ele está destruindo, é considerado um trabalho que não é construtivo. Um trabalho que é destrutivo é uma coisa que não está proibida pela Torá, é proibido pelos Chachamim, pelos sábios, mas não é proibido pela Torá. Então somente uma coisa construtiva. Então, pergunta a Gemara, como você fala uma coisa dessa? Se a gente aprende tudo do Mishkan, do tabernáculo que tinha lá no deserto, desmontava um lugar para montar outro lugar. Então, não desmontava para construir no mesmo lugar. Então, a gente entende que esse trabalho de desmontar é considerado mesmo se vai montar ou construir outro lugar. Como você me fala que somente se ele tem uma intenção de construir no mesmo lugar? Isso é a pergunta da Gemara. E a resposta é incrível. A resposta da Gemara fala, já que está escrito no Pasuk, Parashat Be'alotcha, Alpi Hashem Yachanu, Alpi Hashem Isau, de acordo do ordem de Deus, eles vão acampar, de acordo da ordem de Deus, eles vão viajar. A gente entende aqui que o povo de Israel, verdade, parece que estão indo de um lugar para o outro, mas já que eles estavam lá com os nuvens que estavam acompanhando eles, eles não se mudaram sempre no mesmo lugar. Hashem que estava carregando eles. Então não mudava do lugar. Então quer dizer que mesmo desmontar aqui, construir aqui, é o mesmo lugar. Estão nos braços de Hashem. Para poder entender isso, vamos imaginar um casal que acabaram de casar. Eles têm estão planejando uma viagem no mundo inteiro. Muito bem, essa viagem demora para poder planejar tudo certinho, comida, tudo que eles vão precisar. Estão sentando lá horas e horas para poder planejar onde eles vão viajar. E já até que eles planejaram, a mulher ficou grávida, não queria viajar assim. Então decidiram que eles vão fazer isso depois, viagem depois que vai nascer o filho deles. É verdade, depois que nasceu o filho, eles viajaram com o filho. Eles viajaram América, África, Ásia, todos os lugares maravilhosos do mundo. Voltaram felizes e decidiram de fazer uma festa, chamando todos os amigos, para contar, mostrar fotos para todo mundo, como que foi. É verdade, eles mostravam as fotos e tudo. Está tudo feliz, de repente o bebê começa a chorar. Aí alguém fala, também ele quer contar como que foi a viagem, onde que foram. Aí o outro fala assim, mas se ele ia contar uma coisa, que na viagem inteira ele ficou em um lugar só. Onde? Nos braços da mãe dele. Ficou no mesmo lugar. Quer dizer que o casal poderia viajar no mundo inteiro, mas o bebê estava seguro, se sentia seguro, ficava no mesmo lugar sempre. Então, a mesma coisa, o povo de Israel estava nos braços de Hashem, não se mudou. Isso é o ponto. Não se mudou nada, sempre no mesmo lugar. Mesmo que montava e desmontava, já que eles fizeram fato que tudo era Alpi Hashem, tudo que faziam como Hashem que mandava fazer, sentiam seguro, sentiam sempre no mesmo lugar. É isso que a gente está aprendendo das três coisas aqui. O Mishkan, o fato de montar, desmontar no mesmo lugar, mas também o fato que o povo de Israel fazia o Mishkan. É como se fosse sempre uma ação de falar que Hashem está residindo entre nós. É uma ação, não é somente palavras. É uma ação. Isso ajudou. Isso é uma coisa para consertar o que eles sentiam sozinhos antes. Eles fizeram um bezerro de ouro, agora eles têm um Mishkan, um lugar, sempre tem lá, Hashem está lá, sempre. Hoje em dia, nas sinagogas,
Não sabemos não somente isso, fala alguém. Onde que fica Hashem? Onde que você faz o espaço para ele entrar. Então, isso, fazer Mishkan hoje em dia, é eu fazer um espaço para Hashem entrar, ficar comigo. É isso, quando uma pessoa está focando em Hashem, mesmo que tem tantas coisas que pode desviar a cabeça dele, tantos problemas da vida, aqui dinheiro, aqui, ali, tudo que tem. Mas quando ele tem um foco, e que a força vem de Hashem, isso pode deixar ele sempre se sentir seguro que ele está nos braços de Hashem. A mesma coisa Shabbat. Uma pessoa trabalha, eu trabalho, eu ganho, aqui, alguém vai me dar dinheiro, de repente o container não chegou, ele fica lá perdendo, ele está totalmente desesperado. Vem na Shabbat e coloca a pessoa no lugar. Shabbat lembra a gente que mesmo 6 dias, como falamos, o trabalho é feito sozinho. Você está fazendo o seu esforço, mas quem está te ajudando para o trabalho ser feito é todo o Borei Olam, é todo o Hashem que está fazendo. De novo, não ficar confuso que depende de A, depende de B, depende dessa pessoa. Não depende das pessoas, porque pode ficar frustrado e se sentir sozinho. Shabbat faz a gente lembrar. Não trabalhar o Shabbat que está trazendo a bênção, porque uma pessoa entende que tudo vem de Hashem. É a terceira coisa que a gente aprende aqui. Unir o povo de Israel. Por que unir o povo de Israel? Unir o povo de Israel quer dizer que eles têm uma coisa que une eles. É o quê? O fato de escutar a ordem divina. De sentir que tudo o que eles vão fazer, que é Hashem que está mandando eles fazer. Quando eles vão se unir através disso. Não é cada um tem outro objetivo. Tem um objetivo só. Então, de novo, vão sentir como Hashem está com Am Israel. Esse é o grande segredo. O povo de Israel pecou bezerro de ouro, sentiam sozinhos como se fosse Hashem onde está comigo. Agora tem como fazer. Abrir um espaço para Hashem residir. Respeitar o Shabbat para focar de onde chega o sustento, de onde chega o dinheiro, de onde chega a saúde, de onde chega toda a força que temos, de onde chega a própria vida. Isso que faz a gente lembrar é todo o Am Israel está unido. Para quê? Que tem somente uma força. É Hashem que está sustentando cada pessoa e todo mundo está unindo com isso. Shabbat Shalom.